Sejam bem-vindos à apresentação. Meu nome é Marcos Fábio e eu sou um dos integrantes do grupo que também é composto pelo Arthur Andrade, Assuério, Lucas Braga e o Endria. E o paradigma no qual iremos abordar é a programação orientada a objetos, também conhecida como PO. As primeiras contribuições para este paradigma surgiram na década de 70 pelo matemático e biólogo Alan Kay, que dizia, abre aspas, o computador ideal deve funcionar como um organismo vivo. Cada célula se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Fecha aspas. Então já é possível perceber a ideia de dividir o código em trechos com diferentes comportamentos, e é justamente essa a ideia do paradigma. Ele classifica as linguagens quanto à sua decomposição, ou seja, está diretamente relacionado à forma de organização do código. Agora parte do código passa a estar associado a classes. Mas o que vem a ser essas classes? Essas classes são representações de objetos, de coisas do mundo real dentro do sistema. É a ideia da abstração que vai ser melhor abordada mais para frente na apresentação. Entre suas principais características temos uma aproximação do sistema com o que é observado no mundo real. Agora é possível, através das classes, representar os elementos do domínio do problema com suas características e comportamentos e descartar tudo aquilo que é irrelevante para a minha aplicação. Essa representação ela acontece de forma bastante intuitiva. No exemplo de um sistema para uma escola, é possível ter as classes aluno, professor e tudo mais que for relevante naquele contexto. É amplamente utilizado, temos várias das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, como Java, C#, PHP, abrangendo esse paradigma. E temos os quatro pilares, a abstração, o encapsulamento, o polimorfismo e a herança, que são os principais conceitos que envolvem a programação orientada a objetos, mas é interessante a gente perceber que nem todas as linguagens vão implementar esses conceitos da mesma forma, só que a base teórica por trás deles é a mesma para todas. E antes de aprofundar em cada um desses pilares, vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação que escolhemos para mostrar nossos exemplos, que no caso é o C#. O C# é uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft. Ela tem suas origens aí nas linguagens do idioma C, mas também sofreu bastante influência do Java. Muitos dizem aí que o C# é o Java da Microsoft. É open source, a Microsoft mudou bastante sua postura em relação a isso nos últimos anos, tanto que o .NET Core, que é um framework que utiliza o C#, quanto o compilador do C# tem seus códigos fontes disponíveis no GitHub, e muita da discussão do futuro dessa linguagem é disponível a público, mas claro que a decisão final ainda fica com a Microsoft. E o mais interessante é que ele oferece suporte completo à programação orientada a objetos. A gente vai ver aí que muito dessa linguagem utiliza diretamente os conceitos desse paradigma. As principais características dessa linguagem são que ela é multiparadigma. Sim, apesar do que eu disse no slide anterior, na própria documentação da Microsoft é descrito que, mesmo tendo foco na orientação a objetos, é uma linguagem que oferece suporte a outros paradigmas, como por exemplo, programação orientada a componentes. Tudo dentro dela é um objeto, até os tipos primitivos, como inteiro, booleano, herdam de uma classe raiz chamada Object. A gente vai ver os conceitos de herança mais profundamente a seguir. E essa é uma característica muito interessante, faz a gente perceber que até as estruturas mais básicas da linguagem ela utiliza do conceito da programação orientada a objetos. Ela tem a tipagem forte, ou seja, os tipos são muito bem definidos. Tentativas de colocar um vetor dentro de uma variável do tipo inteiro ocasionarão em erro. E é uma linguagem gerenciada, ou seja, todo o gerenciamento da memória é feito pelo próprio compilador, então o desenvolvedor não tem que se preocupar em ficar limpando espaço da memória com as estruturas que ele mesmo criou. Tudo isso é feito pelo próprio compilador. O C# é multiplataforma, sendo possível desenvolver aplicações web com o framework ASP.NET, aplicações convencionais desktop, aplicações mobile com o Xamarin e até mesmo jogos. Assim como a orientação a objetos, o C# é bastante utilizado e ocupa uma fatia interessante do mercado, principalmente no ambiente corporativo, estando no top 5 linguagem de programação mais utilizada num ranking feito pelo i3E em 2018. Bom, agora nós iremos aprofundar nos 4 pilares da orientação a objetos, utilizando o C# como exemplo. Bom,
Nós já estamos dando início agora à explicação sobre os pilares da programação orientada a objeto, que são pilares que estão presentes dentro das linguagens de programação que utilizam desse paradigma, começando pelo pilar da abstração. O que viria a ser a abstração? A abstração é utilizada para a definição de entidades do mundo real no código, onde são criadas classes, tendo em consideração suas características e ações. A abstração nada mais é que você abstrair um problema do mundo real, algo que você tenha no mundo real, no código. E dentro do seu problema você vai ter as suas entidades, o que está relacionado no seu problema. Como por exemplo aqui, nós temos alguns seres, alguns objetos do mundo real e eu vou passar isso para o código. A maneira de como eu vou interpretar isso no meu código, no meu programa, é a abstração. Dentro do código, nós damos o nome dessa abstração de classe, que é onde vai carregar todas as características, as ações que a minha entidade pode fazer, que vai resolver o meu problema. No caso aqui, a classe, como exemplo, nós temos a classe carro. E a maneira que eu vou acessar esses métodos e configurar esses atributos meus, esses métodos, no caso, os métodos são as ações, né? E os atributos, as características da minha classe, a forma como eu vou estar manipulando tudo isso é através dos objetos criados através das classes. Eu instancio um objeto e através dele eu posso estar alterando todas as características, utilizando as ações de acordo com o meu objeto. No caso aqui nós temos 3 objetos referentes à classe carro. Temos aqui o Polo, o Mini, o Beetle. Todos carros, porém com características diferentes. Aqui nós vamos mostrar um pouquinho da implementação dessa abstração, mostrando no exemplo anterior, no código. Aqui nós temos a classe carro, já definida com seus atributos, que vai ter nos objetos, depois que eu vou poder estar modificando, né? Nós temos aqui a marca, modelo, cor, combustível e os métodos que são as ações, no caso aqui ligar, acelerar e frear. Aqui, dentro do meu código, eu tenho todos os meus atributos, marca, modelo, combustível e os métodos. Um público aqui ligar, outro público acelerar e outro público frear. Retornando, primeiramente recuperando o parâmetro, algumas características que o meu objeto vai passar para mim e retorno ela para o meu carro. Isso aqui é um exemplo fictício, né? Mas é basicamente assim que funciona uma implementação dessa entidade, dessa classe dentro do meu programa. E a abstração nos diz isso, como que eu vou abstrair essas características do mundo real do meu problema. Eu sou a Wendy e eu vou falar um pouco sobre os modificadores de acesso e o encapsulamento. Como foi falado antes, no processo de abstração é determinado quais serão os atributos e os métodos do nosso objeto. Porém, esses métodos precisam de uma proteção para que qualquer outro objeto não acesse eles diretamente. Para isso, é preciso que seja feito um controle sobre esse acesso, e é esse o papel do encapsulamento. O encapsulamento vai proteger os campos contra alterações acidentais e só vai permitir que os valores sejam modificados através de métodos específicos para isso. Então, esse controle feito pelo encapsulamento, ele utiliza os modificadores de acesso. Tem 3 principais modificadores de acesso: o Public, o Private e o Protected. O Public permite o acesso por qualquer outro objeto, ou seja, é a forma menos segura, porque qualquer outro objeto pode acessar. O Private permite o acesso somente de dentro da própria classe que ele foi criado. E o Protected não permite acessos externos, assim como o Private, a menos que sejam de classes derivadas, ou seja, classes filhas, que é um assunto que vai ser tratado em herança posteriormente. No encapsulamento, escondido os detalhes de implementação de uma classe, ou seja, todo o acesso deve ser feito através de seus métodos públicos, como por exemplo, aqui é o nosso objeto. Temos os métodos e os atributos públicos e os métodos e atributos privados.
Esses métodos e atributos privados só podem ser acessados através desses métodos públicos. Então, todo o acesso deve ser feito através dos métodos públicos. Também, os outros não sabem como a classe faz o trabalho dela, apenas o que ela faz. Como, por exemplo, temos uma classe motor com o método ligar. Os outros não vão saber como o método ligar funciona, apenas sabe o que ele faz, que no caso ele liga. O encapsulamento também tem os métodos get e set. O método get é responsável por retornar alguma informação do objeto. O método set recebe um parâmetro e realiza a alteração do objeto. Aqui tem o método get, ele retorna string, que no caso ele vai retornar alguma informação. Aqui no caso é o nome, está retornando o nome de uma pessoa. E o método set recebe o parâmetro e é void, porque ele não retorna nada. Ele vai realizar a alteração do objeto. No caso aqui, ele está alterando o nome da pessoa. Aqui tem uma implementação básica em C#. Tem uma classe pessoa. E o atributo nome está privado. Ele só vai ser acessado através dos métodos get e set. Aqui o método get faz com que seja possível pegar e retornar esse nome, e aqui faz com que seja possível alterar esse nome apenas através desses métodos, pois o nome é privado. Então aqui cria um objeto P da classe pessoa e eu alterei esse nome e depois retornei esse nome, como está escrito aqui para mostrar na tela. Falando aqui nosso estudo sobre os pilares de PO, nós temos a herança. A herança em PO, ela consiste que uma classe consiga herdar atributos de outra classe que é mais generalista. Ou seja, você podendo herdar atributos e métodos de uma classe, você pode evitar bastante repetição de atributos e métodos que teriam o mesmo objetivo. Um grande exemplo disso que vemos em vários lugares é o exemplo da classe animal, onde mamífero herda os atributos e os métodos de um animal. Por quê? Como temos aqui, locomover. Locomover seria incomum em qualquer animal, ou seja, quando você é um mamífero e herda esses atributos, você pode utilizar essas ações, assim como uma ave também pode se locomover. E, para diferenciá-las, o mamífero tem pelos e as aves têm bico. Isso seriam os atributos de cada uma das classes, mas que teriam em comum os atributos da classe animal. Bom, um desses exemplos é a herança simples, que vemos diretamente assim no C#, que seria a árvore, uma herança em forma de árvore. Ou seja, várias classes vão herdando umas das outras atributos que são mais gerais. Ou seja, temos exemplo aqui de um coelho que é um herbívoro, ou seja, herda todos os atributos e métodos, tudo que um herbívoro faz, e o herbívoro está herdando de um animal. Então o herbívoro, ele tem tudo que um animal também tem. E assim a gente pode ver uma estrutura de árvore em estruturas de herança. A herança múltipla, algumas linguagens suportam ela, como o C++. A herança múltipla permite que uma classe herde métodos e atributos de outras classes. Ou seja, temos um onívoro aqui, logo, ele é um onívoro, ele pode ser um herbívoro e um carnívoro. Ele vai ter funções que um herbívoro tem, funções que um carnívoro tem. Ou seja, ela vai ter o que as duas classes têm.
Bom, outro exemplo aqui interessante de se dar seria o das frameworks caixa branca. Elas se baseiam em herança e ligação dinâmica presentes em orientação a objeto. Ou seja, elas são utilizadas a partir de herança e de overrides no próprio lugar que está chamando a framework. Bom, passando para a implementação, aqui temos uma classe animal e uma classe cachorro. Cachorro está herdando de animal, ou seja, tudo que animal tiver, como olhos, pernas, orelha, o animal também tem métodos. E o cachorro está herdando justamente o método e os atributos. No caso aqui não tem os atributos, mas tem um método sendo sobrescrito, ou seja, na frase que teria falando que é algum tipo de animal, o cachorro vai falar que ele é um cachorro. Ou seja, temos o poder de sobrescrever algumas coisas gerais que estão no método, que estão de forma virtual, mas também todos os atributos que no caso não está escrito, mas que se tivesse, o cachorro também herdaria. Então a implementação básica seria isso, e agora vamos passar para a próxima etapa. Olá, eu sou o Assuero e agora irei falar sobre polimorfismo. Bom, analisando o significado etimológico da palavra, ele é definido pela capacidade de um elemento poder assumir muitas formas ou comportamentos distintos, de maneira polimorfa, ou seja, muitas formas. E esse comportamento ele pode depender da assinatura do método e da forma que ele foi especificado. Por exemplo, aqui nós temos dois métodos com o mesmo nome, cálculo e média, mas que o acionamento deles depende da forma em que eles foram acionados. E existem diversos tipos de polimorfismo, mas os principais e mais utilizados no mercado são o polimorfismo de sobreposição e o polimorfismo de sobrecarga. O polimorfismo de sobreposição, ele trabalha com a questão de previamente implementar um método para posteriormente poder passar a inteligência para aquele método, para dar a especificidade do que ele vai fazer na subclasse. Como, por exemplo, nós temos a superclasse veículo e que todas essas subclasses que herdam de veículo, eles podem sobrepor os métodos abstratos declarados na classe primária veículo. E passando para uma implementação básica em C#, imagine que nós temos os três métodos abstratos que são comuns aos veículos, como por exemplo, abastecer, buzinar e o tipo de habilitação necessária. E que, por exemplo, um carro ele pode sobrescrever, ou seja, fazer o override desses métodos da maneira que lhe for necessário. Um carro, por exemplo, combustível, podemos pensar em gasolina, e a buzina seria essa, e o tipo de habilitação necessária seria a categoria B. Já um caminhão possui uma especificidade diferente. Mesmo herdando da mesma classe veículo, ele pode sobrescrever isso de formas distintas, como por exemplo combustível diesel, uma buzina diferente e uma categoria de habilitação diferente também. E ao utilizar esses métodos dessas classes na estrutura do nosso programa, reparem que eles podem ter o mesmo nome. De fato, eles têm o mesmo nome porque eles herdam da mesma classe comum, veículo no caso, mas que o funcionamento deles é totalmente diferente, porque a sobreposição, o override que eles tiveram para cada classe, para cada subclasse foi distinto. Então, o resultado também é diferenciado, como podemos observar. Ao efetuar o acionamento dos mesmos métodos em classes distintas, ocorrem comportamentos diferentes, ou seja, são muitas formas de representar. E já sobre o polimorfismo de sobrecarga, ele está mais ligado à quantidade de parâmetros e o tipo dos parâmetros que nós vamos utilizar para acionar os nossos métodos. Ou seja, nós podemos ter métodos de nome igual, sendo diferenciados pela quantidade ou tipo de seus parâmetros. Dando um exemplo na linguagem C#, imagine que eu tenha dois métodos denominados imprimir. O primeiro deles recebe somente a quantidade de páginas a serem impressas, e o segundo método valida se a impressão deve ser colorida ou não. Ao efetuar a chamada desses dois métodos, graças ao paradigma da linguagem, vai ser possível diferenciar a chamada dessas funções pela quantidade de parâmetros que eu enviei na hora de efetuar a chamada do método, como podemos observar. E implica também em utilizar o mesmo nome, o mesmo elemento, para exibir resultados diferentes. Aqui na nossa primeira chamada, ele apenas imprimiu todas as páginas, e em seguida ele imprimiu todas as páginas coloridas, porque ele recebeu o parâmetro para estar colorido como true.
Os paradigmas de programação são abordagens diferentes para se desenvolver soluções de problemas do mundo real. As linguagens de programação podem possuir um ou muitos paradigmas, sendo denominados linguagens de programação multiparadigma, como por exemplo o JavaScript. Um dos primeiros a ser desenvolvido foi o paradigma imperativo, que possui linguagens como COBOL, Fortran e Pascal. Se comparada à programação orientada a objetos, a programação imperativa, de maneira geral, pode fazer com que o desenvolvedor escreva consideravelmente mais, pois nela não existem classes, nem tampouco objetos que poderiam ser reutilizados durante o exercício de programação. São apenas comandos que podem se repetir por muitas vezes, de acordo com a necessidade, aumentando a complexidade de compreensão e leitura do código. Já a programação orientada a eventos, como o próprio nome diz, está fortemente atrelada à interação de fatores externos com o programa, denominados eventos. Esses quais podem ser, por exemplo, a ocorrência de ações em um jogo ou então de cliques em uma página. E já a programação orientada por objetos opera através da interação entre os próprios objetos. Diferente da programação orientada por objetos, a programação orientada a aspectos é um modelo de programação que possibilita a devida separação de responsabilidades direta deles. Como, por exemplo, imagine que um programa deve realizar o cadastro de usuários. Na programação orientada para objetos, poderíamos ter um método que implementa a função de cadastro de usuários. Já na programação orientada a aspectos, a funcionalidade de efetuar cadastros poderia, por exemplo, pertencer a um framework específico. E já entre o paradigma funcional e a programação orientada por objetos, a principal diferença é a questão do estado. Uma função, por definição, não possui efeitos colaterais. Ela apenas retorna um resultado a partir de um determinado conjunto de parâmetros. Consequentemente, duas chamadas da mesma função passando os mesmos parâmetros devem produzir resultados iguais, enquanto na programação orientada por objetos, o resultado pode variar conforme o estado do objeto no momento em que a mensagem foi enviada. E por fim, as linguagens de programação lógica são baseadas em conceitos explicitamente matemáticos, como por exemplo Prolog, que lida com objetos e com as relações entre eles. Porém, nesse caso, a palavra objeto não tem o mesmo sentido quanto na orientação a objeto, pois os objetos em Prolog não têm métodos nem herança. Em Prolog, os objetos são apenas coisas sobre as quais queremos racionar, fazer interações. Por fim, eu agradeço a atenção e, em caso de dúvidas, eu solicito que entrem em contato conosco. Muito obrigado.